Nova Trento News está chegando com uma importante entrevista no dia de hoje. Estou aqui ao lado da psicoterapeuta a Jacineide Quinis e a coordenadora do grupo Constelação Familiar, a Tamires da Rossi, que vão conversar conosco nesse dia, falar um pouquinho sobre a constelação. Tudo bem, Jacineide? Bom dia. Bom dia, Hércules. Tudo bem? Tudo certinho contigo? Tudo certo. Muito grata pela oportunidade, né, Tamires? É sempre muito bom nós estarmos levando um pouquinho, né, do conhecimento para as pessoas. Tamires, bom dia. Bom dia, tudo certo também. Maravilha. Olha, eu quero depois fazer algumas perguntas para a Tamires sobre os dias dos encontros da constelação aqui em Nova Trento. Mas, Jacineide, é o seguinte, muita gente às vezes me questiona, seja através do Nova Trento News ou até na rua, o que é a constelação familiar? O que é esse grupo? O que faz? O porquê que existe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Certo. Primeiro, o que é realmente a constelação familiar? Bem, Hércules, dizer o que é a constelação é um tanto quanto difícil. Tá. Nós sempre falamos para as pessoas, né, Tamires, que ela é, primeiro de tudo, uma vivência, é uma experiência. Então, psicoterapeuticamente falando, então, é uma abordagem que pode ser realizada tanto em consultório quanto em grupos. Ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, de 92 anos, que era padre, né? E ao longo de 50 anos, né, que ele vem desenvolvendo então o método, ele compilou então várias abordagens que resultou então na constelação familiar, né? Mas vamos lá então. Para quem é? Para que serve? Tá, para quem é? Para qualquer pessoa que tenha qualquer problemas, dificuldades, sintoma, então, problema de relacionamento, problemas de ordem financeira, às vezes um incômodo, algo que a pessoa, né, queira, que está incomodando, uma baixa autoestima, como por exemplo, né? Então, para qualquer questão, pode ser olhado através da constelação. Mas é só o lado emocional ou questões físicas também estão incluídas nisso? Sim, também. Problemas de ordem de doença também pode ser olhado, pode ser observado. As constelações agora, por elas tratarem dos sistemas, porque todas as pessoas, né, nós temos a nossa família e nessa família, então, existe uma memória familiar. Então, essa pessoa pode estar conectada com algo que aconteceu com um antepassado, um bisavô, por exemplo. Que está refletindo hoje. Que está refletindo hoje. Aí diz, não, mas ela nem conhece, não conheceu esse bisavô, né? Mas por isso que fica, então, os acontecimentos ficam armazenados nesse campo, né, da memória familiar. E não é só para a pessoa, pode ser também para uma empresa, pode ser também para uma escola, que agora tem a educação sistêmica, né, que é muito, muito interessante. No jurídico, né, também teve agora em junho, teve o primeiro Congresso Internacional do Direito Sistêmico. Então são as leis que foram observadas por Bert Hellinger, né, que atuam nos sistemas e que também são levadas para esse... Iniciou com atendimento terapêutico, com terapia de grupo. E aí foi desenvolvendo, né, e foi até se perceber que pode ser aplicável também nos outros sistemas. Tá. Agora, já volto com você. Tamires, você hoje é a coordenadora do grupo, mas você, quando procurou o grupo, provavelmente você tinha algum problema, ou não? Tinha uma questão, né? Não precisa dizer que questão Não. era, mas essa questão foi resolvida depois que você começou a frequentar o grupo? Foi. Essa questão foi resolvida, não só ela foi resolvida, como algumas outras questões da minha família acabaram se desenrolando por causa dessa minha questão, então foi vindo à tona. Então foi um movimento meu em busca de algo meu, mas que acabou desencadeando um processo em toda a minha família e... quando começa esse processo vamos botar assim, uma desestabilizada, às vezes a gente, né, isso, né, a gente leva um susto, mas aí depois a gente começa a perceber que tudo vai fazendo sentido. Ou seja, alguma coisa te incomodava, você não sabia o quê? Alguma coisa me incomodava, eu sabia o que me incomodava, né, eu já Interferia onde isto? Em você? No teu trabalho,
Na vida emocional? Na Interferia onde? Na minha vida emocional. Questão de trabalho, eu nunca tive nenhuma situação até o momento, mas a minha vida emocional impactava bastante, era uma coisa que me incomodava e era uma coisa que há muito tempo eu buscava solução para aquilo, procurei terapia, procurei... Chegou a tomar remédio? Não cheguei a tomar remédio, mas procurei diversos caminhos e parece que assim, nada me trazia, não a solução, mas nada me preenchia a tal ponto. E a partir do momento que eu fiz a constelação, aquilo refletiu em mim, aquilo deu uma mudança na minha vida muito significativa. Claro que foram coisas que, algumas coisas aconteceram já no momento, logo depois, algumas coisas até hoje ainda estão vindo e a gente vai se percebendo, assim, é como, né, você começa um processo e daí você vai caminhando e vai percebendo que tem outras coisas por detrás daquilo que era o principal, E né? hoje você está liberta daquilo que te prendia? Sim, hoje com certeza tô num processo assim, né? Eu olho para trás e eu percebo a diferença. É um processo contínuo? É um processo contínuo. Eu acho que a gente se conhecer, a partir do momento que a gente resolve olhar para algo que nos incomoda, procura resolver aquilo, quando vem de repente uma próxima situação, porque a nossa vida é assim, né? Volta e meia ela te apresenta alguma coisa, você já não quer mais ficar naquela posição de vitimismo, de reclamar, ai nossa, tá assim, não. Opa, chegou isso, agora o que que eu faço com esse abacaxi? Vamos descascar e vamos ver o que tem ali por trás. Então, o processo do autoconhecimento, ele é um processo que faz a gente voltar para dentro da gente de tal forma que a gente não tem mais vontade de parar. É bom se conhecer, é bom perceber que tem jeito e é bom perceber que a gente pode levar a vida mais leve. E a constelação fez isso por você? Fez. A constelação fez isso por mim, como eu disse, não só por mim, por todos da minha família, ajudou assim em várias questões. Amigos, conhecidos, eu ainda conversava com a Neide ainda há pouco, assim, né? Às vezes eu gosto de comparar, assim, para a gente ter uma ideia. Quando a gente tem uma doença física que a gente tem que fazer uma cirurgia, a gente vai lá, procura um médico, faz a cirurgia, faz tudo ali. Ele fez a parte dele tudo bonitinho. Só que se depois o médico me mandou fazer repouso e eu, médico não sabe de nada, não faço repouso, não cuido, o problema volta. Certo. Agora, se eu tenho a consciência de que ele fez a parte dele, mas agora é comigo, eu que tenho que assumir a responsabilidade de fazer o repouso, de tomar os remédios, de fazer os cuidados. Então, aquilo né, que eu fui resolver, provavelmente vai ser mais leve, não vai me dar tanta dor. Então, o processo da constelação é mais ou menos a mesma coisa. A constelação fez a cirurgia, mas o repouso é você que tem que fazer. O repouso sou eu. E não apenas isso, né? Quando a gente faz uma cirurgia, geralmente a gente fica com desconforto nos primeiros dias, né? Fica com uma dor, com alguma coisa. Então, vem esse desconforto, mas a gente sabe que é por algo muito maior. Então, é mais ou menos esse mesmo processo. O processo físico se assemelha muito com o processo psicológico. Agora, Neide, vamos lá. Tem algumas pessoas, vamos falar de coisas bem práticas agora. Tá. Depressão, Uhum. síndrome do pânico, ansiedade. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que são as doenças hoje mais discutidas, comentadas e muitas vezes doenças vividas. Não importa a idade, é gente de 20, de 30, de 40, de 50 anos. A constelação familiar ajuda essas pessoas? Sem dúvida. E a questão da depressão, nós sabemos, né, que agora até 2020 será a principal causa de afastamento das empresas. Né? Pessoas que vão deixar o trabalho por E questões de depressão. Por conta da depressão. Então, depressão, tanto quanto os laudos agora nas escolas, né, dos alunos que têm os déficits, os transtornos, né? Então, a constelação, ela observa o que está por detrás. Porque tanto como a depressão ou qualquer outro sintoma é apenas a ponta de um iceberg de algo que está acontecendo, que pode ser sua, pontual, mas também do sistema familiar. Isso é algo que acontece com a pessoa de um dia para o outro, ou muitas vezes isso está sendo construído durante um tempo e chega uma hora que estoura como uma bomba atômica? Pode ser assim também. Pode ser assim também. Pode ser assim também. E interessante que eu atendi um senhor agora semana que passou, e com sintomas de depressão, né? Que fazia também um pouco mais de um ano que houve uma separação e ele ainda estava sofrendo e tudo mais. E ele havia até, né, um movimento de morte, que nós chamamos, né? Que não estava mais disponível para a vida. E aí é tão interessante que esse senhor, ele tem 4 filhos, né?
Os 3 primeiros seguem a vida normal, casaram e, né, seguindo. E o caçula incomoda. Ele disse o caçula não. A ovelha negra. Teoricamente a ovelha negra. Todo mundo diz que tem uma ovelha negra na família. Seria esse caçula. O caçula, então, a dita ovelha negra. Sim. Só que o que acontece? Este senhor, ele é aposentado, só que ele precisa trabalhar para pagar o advogado, ele se preocupa muito com aquele filho. E aí, então, na constelação, né, apareceu que este filho, na verdade, é que mantém o pai vivo. Que aí eu coloquei para ele, bom, se esse seu último filho, né, estivesse tão bem quanto os demais, como o senhor estaria? Não, eu já poderia partir tranquilamente. Então, ó, este filho é o que te mantém vivo. Então, ele precisa trabalhar, ele precisa se ocupar daquele filho. Então, muitas vezes o que acontece com determinada pessoa está a serviço do sistema, né? Então, aquele filho, como que aquele filho ficará bem? Eu disse, se o senhor quer ver o seu filho bem, então fique bem, que assim o senhor libera o filho, né? Porque muitas vezes, por amor, os filhos se colocam a serviço do pai e da mãe. As pessoas chegam a deixar medicamento quando começam a frequentar a constelação? Alguém com uma depressão ou essas doenças psicossomáticas, chegam a largar medicamento ao fazer a constelação ou não? Olha, eu não indico, porque o meu trabalho, ele tem um limite, ele vai até aqui. Depois disso, como a Tamires falou, tem a responsabilidade da pessoa, né? O que pode acontecer, sim, e muito em caso de doença, né? Jamais eu vou dizer para uma pessoa, não, vem aqui, faremos uma constelação que você não precisará mais tomar seus remédios, né? Não. Mas ela vem e ameniza muito, porque as doenças também apontam para algo. A doença, ela olha com amor para algo, né? E da mesma forma que normalmente as pessoas querem se livrar, porque, né, estou doente, um câncer, por um exemplo, quero me livrar dessa doença logo. As pessoas, né, e realmente nós nascemos para sermos saudáveis. Mas, da mesma forma que a pessoa quer se livrar da doença, é como se aquele sistema familiar quisesse se livrar de alguém. Então, essa ovelha negra, por exemplo, essa ovelha negra é uma excluída da família. E os excluídos, depois vem alguém para representar esta pessoa que foi excluída, né? Seja através de uma doença, através de algum distúrbio, né? Então, esquizofrenia, por um exemplo. Foi observado nas constelações, e as constelações elas não dizem, câncer é isso, né? Obesidade é aquilo, não é estático, mas há certas estatísticas, né, que apontam para uma determinada dinâmica. Então, a esquizofrenia, quando se coloca numa constelação, normalmente essa pessoa está conectada tanto com o agressor quanto com a vítima. Então, ora ela está no papel de agressor, ora ela está no papel da vítima. Quando numa constelação, então, se percebe isso, que ambos podem ser reintegrados, né? E ambos podem olhar um para o outro, então essa pessoa se livra daquilo, né? Então, esse, quem sabe, seja a grande prestação de serviço que a constelação traz. Ela une aquilo que estava separado, né? Há algo no sistema que fica pulsando, 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 e a vida é muito gentil e amorosa, né? Diz, olha, vamos olhar para isso que tem algo que não está certo. E tem solução? Tudo tem solução, tudo. E aí traz leveza, porque muitas vezes a depressiva carrega algo que não é dela, né? Então, olhar para aquilo. Ou seja, Jacineide, as pessoas têm que olhar a doença como algo assim, eu estou doente e não sou doente. É isso? A doença está a serviço daquela pessoa. Né? Quando eu consigo olhar para aquela doença com amor, amorosamente, ela também pode seguir, ela também pode sair de mim, ela também, né, pode voltar para onde veio. Se ela veio, ela pode ir embora. Ela pode voltar também, porque tudo que nos acontece começa primeiro num outro nível. Sim. Né? E na constelação, então, trabalha nesse outro nível, que muitas vezes as pessoas vêm, né, e aí na constelação se percebe que há um problema entre a pessoa e a mãe. Essa pessoa não aceita a mãe. E aí ela vem e me diz, não, Neide, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, eu me dou muito bem com meu pai, não tenho nada de errado com eles. Só que numa constelação se percebe que ela não consegue nem ficar perto, ela tem um incômodo, ela precisa afastar. Né? Então, ali na constelação se percebe que ela está julgando os pais. E muitas pessoas, né, por conta do destino dela, por conta daquilo que ela viveu, como por exemplo, a mãe teve a criança, o pai foi embora,
não teve condições, estruturas físicas, mentais e financeiras para cuidar daquele filho sozinha, entregou a criança para os avós. Aí esta pessoa, por conta disso, pensa que tem o direito de, não, agora eu vou tomar o meu avô e minha avó, eles são os meus pais. Então ela acha que o destino dela justifica ela não olhar para esse pai, não olhar para essa mãe como os certos e tomar os avós. E isso tem um efeito depois na vida dela. Né? Então, isso que a constelação faz também. Né? Olha, teus pais são os certos, a tua história, você deu conta. Né? Eu, no lugar deles, não saberia como fazer, não faria diferente. Ok, deixamos terminando a nossa conversa, mas antes, Tamires, quando acontece os encontros, local e hora? Vamos lá. Os encontros acontecem sempre uma vez por mês aqui no SEIC. As datas geralmente a gente vai organizando e avisando com antecedência, tanto no grupo de WhatsApp que a gente tem, do Vida em Harmonia, quanto na nossa página no Facebook, que leva o mesmo nome, porque depende muito da agenda da Neide também. Como ela tem outros grupos, ela tem outros atendimentos, outras atividades, então a gente não coloca uma data fixa. Sempre uma vez por mês acontece, mas no momento a gente está sem uma data fixa. Mas acontece sempre aqui no SEIC, das 19 até as 21h30. Uma vez por mês? Uma vez por mês acontece sempre aqui no SEIC. Jacineide, para terminar, tua mensagem às pessoas que nos acompanham, independente dos problemas que as pessoas tenham, mas convidar as pessoas para conhecer mais de perto a constelação familiar. Isso, porque a constelação ela sempre traz um efeito, né, e não um resultado. E qual a diferença? E aí eu vou citar bem rapidamente, como estamos encerrando, o caso de uma mulher que veio para olhar uma questão dela, pessoal. E aí ela tem um filhinho de 3 anos que tinha enurese noturna, que né, fazia o xixizinho dele na cama. E aí ela disse, Neide, bem naquela noite que eu estava constelando, que eu fui para casa, ele parou. Ele parou E depois, aí eu conversei com ela umas 3 semanas depois, que ela veio me procurar por conta de um outro assunto. Então, aquele filho, quem sabe, também já estava conectado com alguma situação dela, que quando ela olhou, quando ela percebeu, quando ela incluiu, aquele filho já pôde ser liberado. Né? Então, as constelações são muito lindas e elas trazem um efeito, sim. Né? E a minha mensagem, então, busquem sim o autoconhecimento, como a Tamires estava falando. A nossa sociedade, né, não prima pelo autoconhecimento, prima pelos remédios, pelas síndromes, né? Mas quando eu me conheço, eu também me libero. Né? Então, tem solução sim, como tu falou, né, Hércules? E estamos aqui disponíveis. Obrigado. Muito grata. Jacineide Diniz, psicoterapeuta, conversou conosco sobre constelação familiar e a Tamires Rossi é a coordenadora da constelação. Então você que tem algum problema, procure a constelação familiar. Todas as pessoas que procuram têm sempre uma resposta positiva. E nunca esqueça, não importa o problema que você tenha, você está doente, mas você não é uma pessoa doente. Se a doença chegou em você, ela pode ir embora. Basta você começar a trabalhar a partir de hoje. Fique conosco. Não baixou o aplicativo ainda do Nova Trento News? Baixe agora mesmo e tenha as informações de Nova Trento na palma de sua mão. Nova Trento News aconteceu, virou notícia.